suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil, e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca! Bom dia, senhoras e senhores. Meu nome é João Marcelo Assafin, sou colega da professora Cone, lá na Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. Aliás, a UFRJ, sobretudo a FND, tem um bom time de propriedade intelectual, né, professora Cone? E eu diria assim, um professor de empresarial, ele pode olhar de uma forma muito simples isso tudo. A propriedade intelectual é uma evolução da teoria do ponto. O que é a teoria do ponto? Nada mais é do que aquela teoria criada para a forma mais comezinha de se captar clientela, que hoje não está mais restrito ao ponto, né? E o ponto tanto tem valor que até hoje, um ponto aqui na Rua da Alfândega, para uma loja pequenininha que você pode vender carrinho de plástico, tem um bom dinheiro, porque é o fluxo de pessoas que passa ali em frente e compra aquele tipo de produto que determina o valor do ponto em função do faturamento que se pode chegar. Então, a gente já sabe que não é a única forma mais, né, de captar clientela, é ter um bom ponto com um bom letreiro, e por isso que o nome comercial surgiu na frente. Então, por isso que a gente está falando aqui de propriedade intelectual. Então, é uma honra estar aqui junto com a OMP. Né? Qual de nós, quando começou a estudar, não tinha um sonho de visitar a Organização Mundial da Propriedade Intelectual lá em Genebra, né? Então, enfim, compartilhei desse sonho, e é o setor do já internacionalizado direito comercial, eu diria que um dos mais internacionalizados é a nossa propriedade intelectual. Então, eu acho que é muito importante. E é uma honra também estar aqui com o policymaker, que é o professor Carlos Alexandre, né? Que está aqui representando o Brazilian PTO. Né? É muita coisa, não é pouca coisa. Né? Quando que a gente consegue estar tete a tete com o policymaker, conversando, perguntando, etc. Então, o que me motiva aqui, para mim, é um bate-papo que começou lá na Inovateca. E aí eu vou usar o duplo boné, né? O boné da Inovateca, da UFRJ, que é um lugar que eu sempre quis estar, e algum dia, né, lá em cima acharam que eu merecia estar, e eu me jogo muito naquilo ali, até porque eu fui bolsista da CAPES.
Eu acho que o Estado brasileiro me pedir, eu tenho que fazer, e sem reclamar, porque eu recebi muito do governo brasileiro, e é hora de devolver essa. E, de outro lado, eu tenho um outro boné, que acaba sendo o meu laboratório, que é o boné do agente da propriedade industrial, mais advogado, mais alguém que passa pelo contencioso toda hora. E essa coisa do contencioso cria, né, uma série de experiências, algumas traumáticas, outras muito boas, mas que nos permite ter uma espécie de comportamento conservador, vamos dizer assim. Então, foi muito importante falar agora sobre assinatura eletrônica. Eu passei a vida toda olhando para as pessoas, não, porque é uma fotocópia, porque está no processo. Gente, uma digitalização nada mais é do que uma cópia ordinária, não tem fé pública alguma. Então, basta um juiz, num processo judicial, entender que ele, destinatário da prova, não quer olhar aquela prova, se você não tiver uma certificação de uma assinatura via ICP Brasil, aquilo de nada vale. No outro dia, um cliente chegou para mim e mandou um super complexo, né? Parecia das galáxias, vinha da NASA, uma outra plataforma de assinatura digital e tal. Eu perguntei, beleza, mas cadê ICP Brasil? Ah, não tem. Então, isso para mim não vale nada. E aí eu recebi aquele comentário, o senhor, como advogado, talvez precise se atualizar. Eu falei, tá bem, eu assino, mas assina, por favor, o termo aqui de responsabilidade. Eu estimo, entanto, uma controvérsia que pode dar em cima disso, a responsabilidade é sua. Você assina? Ele, melhor não. Como é que é isso do ICP Brasil mesmo? Enfim, eu acho que isso é muito importante. A tecnologia é um meio, mas não é um fim em si mesmo, né? Então, nesse nosso bate-papo, então, na Inovateca, eu conversando com a professora Cone, eu perguntei como é que a gente pode conversar numa mesa redonda, tendo a responsabilidade de falar depois do professor Carlos Alexandre aqui, que já deu quase todas as soluções, quase todas porque a gente não consegue contextualizar, né? A gente não consegue contar as histórias inteiras, a gente conta um pedacinho. Então, a gente não consegue trazer o problema. Mas, assim, as perguntas que surgiam na Inovateca eram de startups, estudantes da graduação, às vezes, da escola técnica. Ele trabalhou num projeto que desenvolveu um freio para um carro que era movido a hidrogênio e ele queria saber se o trabalho monográfico dele podia ter alguma proteção, ou se algum dia podia virar um método de negócio. Claro que pode. O professor estava na dúvida, então a gente sentou ali com o pessoal de TI e o próprio pessoal de TI tem a informação técnica geral, mas falta um pouco de visão estratégica, de tomada de decisão. Assim, eu vou correr para o Carlos ou eu vou conversar com uma outra propriedade intelectual? E por que proteger? Porque também eu pergunto, escuto isso toda hora, né? Eu vejo, assim, em empresários que tomam uma boa garrafa de vinho, acho que não tem problema nenhum, eu prefiro mate, mas enfim, mas a gente pode tomar uma boa garrafa de vinho, mas não economizar no NPI para tomar o vinho, sabe? Aquela coisa meio torta do que você dá valor. E aí eu sempre começo na graduação, e lá na Academia da Inovação, que a gente está junto, de vez em quando tem, eu pergunto assim, quem de vocês viu o filme A Rede Social? Viu, né? Qual é a primeira cena? É um laboratório? É a redação do código-fonte a partir de algoritmo? Ou é uma reunião de advogados numa audiência, decidindo quem é o dono da propriedade intelectual? 1, 2 ou 3? Alguém lembra? Não? Eu diria que é uma deposition. Qual é? É uma deposition? É uma audiência decidindo quem é o dono da propriedade intelectual. O filme começa quando se determina quem é o dono da propriedade intelectual. A mesma coisa tem aí, falaram de uma série que é Westworld. Eu assisti a primeira temporada agora, nem acabei, falta 1 ou 2. Mais de uma vez eu escutei lá o executivo ou executiva, ou o diretor, dizendo, o que me interessa aqui é a nossa propriedade intelectual, o resto não me interessa. Então, para entrar nesse mercado, na nova economia, sem propriedade intelectual, nada sobra. E aí é uma surpresa, porque os nossos empresários que vêm lá da Inovateca, do Parque Tecnológico da UFRJ, todos chegam no mundo, na maioria, por uma questão cultural, até por conta dos seus professores, sem proteção alguma. E assim, vão ter contato com a API da maneira mais traumática possível. Ou quando alguém copia, ou quando ele revelou para alguém e percebe que depois de ter revelado, ele não é dono de mais nada, porque ele contou, tem domínio público. E assim, em mais de uma situação, eu vi techs grandes
desde techs, a fintechs, a redes sociais, fazendo concurso, os alunos indo lá e não consultaram um advogado, acharam que era bobagem, não passaram lá no Carlos Alexandre, não depositaram um pedido de patente, será que é possível? Isso a gente vai falar daqui a pouco. E, às vezes, nem registraram a marca. E aí, um tapinha nas costas no final, olha, eu não vou investir na sua startup, você não vai ser um unicórnio como você queria, porque você já revelou, não, é o ovo de Colombo, está em pé aqui, você mostrou como é que faz, eu não vou te pagar nada por isso. Se quiser, pode ser um seletista, você pode ser contratado como nosso empregado, porque prestou bons serviços para a gente e nada mais. E isso aconteceu 1, 2, 3, várias vezes, e eu acho que é importante a gente levar em linha de consideração que, sem a propriedade intelectual, nada acontece. Aliás, se uma plataforma digital, você tirar a propriedade intelectual e tirar aquele senso de oportunidade, né? O cara que chega primeiro, consegue a externalidade de rede, acumula Big Data, tem um bom método de negócio e protege por PI, ele está na frente e tem sempre uma boa equipe de advogados evitando a contrafação, a reprodução não autorizada. E a pergunta que eu coloco para vocês aqui é o seguinte: estrategicamente, dependendo do negócio, qual é a melhor proteção? É a do direito autoral ou é a da patente? Ou a das duas ao mesmo tempo? Ou essas duas e mais alguma? E mais a marca? E mais, quem sabe, talvez... Bom, vamos adiante aqui. E eu vou seguir para a próxima página para... programa de computador e direito autoral de patentes. Há relação possível? Vamos adiante, por favor. Pode passar? Eu passo? Preciso de um contrato de assistência técnica. Sim. Não, esse aqui não precisa, é necessário. Então, normalmente, eu acabo encontrando entre os meus alunos e alguns clientes que viram amigos e que eu resolvo ajudar também. Tem que tomar cuidado para não acabar virando sócio, já aconteceu algumas vezes, mas aí eu acordei, não, peraí, eu sou advogado, eu não posso, né? Então, mas normalmente é uma startup, com o sonho de ser um unicórnio, de algum dia ir até, quem sabe, a B3, né, com uma oferta pública de ações. Mas para isso precisa, a gente precisa proteger a propriedade intelectual. E normalmente um novo método de negócio. Só que para você chegar no novo método de negócio, você precisa ter uma boa negociação. Para negociar direito, você tem que ter poder de barganha. Poder de barganha é um direito de monopólio sobre uma criação. Então, não tenha a menor dúvida. Se algum dia vocês revelarem, ainda que assinem um NDA, um Non-Disclosure Agreement, um termo de confidencialidade, e aí eu pergunto assim para a startup, você contratou um advogado para redigir seu NDA? Não, não, eu economizei, eu usei o advogado da outra parte. Meu irmão, ele está vendo o interesse dele lá, não o seu. Quando você precisar usar esse termo, vai estar já redondinho para o cara lá vencer a briga, se houver alguma. Ah, não, mas é ganha-ganha, eu senti uma boa energia, juro que eu escutei isso. Senti uma boa energia, cara, foi do coração que rolou a parada, eu não quero nem saber de papel. Eu falei, cara, se rolou essa parada maneira, não tem problema nenhum botar no papel, né? Vai consolidar a energia boa no papel. Então, é uma dificuldade, né, Carlos, até cultural de se fazer um bom contrato, diferentemente do americano, se sentar com um gringo lá em Seattle, ele vai chegar com um timaço e vai discutir cada palavra, uma a uma. Ele vai passar, pode passar horas em uma palavra num contrato. E aí termina um contrato de 4 laudas, aquilo está no coração do cara, by heart. E por isso que não tem essa possibilidade de você ter um contrato que não reflita necessariamente o espírito da negociação, ao contrário do brasileiro. Qual de vocês aí já recusou assinar um contrato de adesão porque queria negociar a cláusula? Ah, temos aqui. Qual é o seu nome? Você é a regra ou exceção? Acho que... Ah, isso. Você está defendendo o seu método de negócio. Então, é isso que é importante. Então, não, bobagem que eu fiz aqui. Então, você tem os dois cortes, né? Você está em qual momento? Você está trabalhando mais envolvido com negócios de pequeno porte, ou startups, ou você já está numa plataforma digital grandalhona? Uma startup. Já cresceu, né? Já está numa outra dimensão, né? Em mais de um mercado, suponho.
isso. Então, quando eu olho para o meu aluno lá na FRJ, eu quero que ele tenha a pretensão, que ele tenha o amor de dizer assim, eu tenho o meu método de negócio e a minha plataforma é o mundo. Como fazem lá em Seattle, né? Se você chega, eu costumo até brincar, né, Carlos, assim, uma criança vendendo limonada na porta de casa nos Estados Unidos, você pergunta, você trabalha para quem? Ela responde, I have my own company. É isso que eu gostaria, né? Então, que os brasileiros usassem a regra do jogo internacional para lutar jiu-jitsu no mercado internacional. Que, de fato, a gente tivesse empresas brasileiras de capital nacional conduzidas por brasileiros, mas competitivas, gerando emprego e renda para o Brasil e também lá fora também. Mas que a gente possa... Assim, eu não vejo muita vantagem em termos, no Brasil, mais telefones celulares inteligentes que pessoas, mas todos dependemos de alguma plataforma que é alienígena. Nenhuma das grandes plataformas que vocês usam é nacional. E a gente deveria pensar isso estrategicamente. Não estou dizendo que o que vem de fora não é bom, não é isso, mas por que não o nosso? Nós temos o avião brasileiro da Embraer. Seria melhor se tivéssemos motores também, mas por que não? E, olha só, na região Nordeste, em Pernambuco, a gente tem um polo de tecnologia fantástico. O controle da pós-graduação, o Coleta CAPS, a plataforma Sucupira, foi desenvolvida lá. Então, a gente é muito bom no que faz. Talvez faltasse, quiçá, né, um alinhamento estratégico, que é o que você faz. Então, como eu posso ser útil para vocês? Eu não sei. Vou ver se eu consigo ser nesse bate-papo. Então, como proteger? Eu tenho duas proteções possíveis, a legal e a contratual. Na falta da legal, que às vezes não é óbvia para a gente, caramba, o que eu tenho? Eu tenho um método de negócio, mas o método em si não é invenção. Também não é obra. Ferrou, e agora? Bom, na dúvida, assinamos um termo de confidencialidade bom, sabe? Aquele termo porreta, até com uma boa multa. Não precisa ser enorme de início para não assustar o possível investidor, mas que ele olhe para você com respeito. Puxa, com esse termo aqui, esses caras são tão sérios defendendo o método deles, eles são profissionais, vou respeitar. Não vai ter porque ele não vai querer botar negócio. Eu falei, bom, se o seu interlocutor, o seu investidor tiver medo de um termo bem intencionado, pode ser que ele não esteja. Porque se assim fosse, por que não assinar um documento sério? Contratos de licença é muito importante, porque eu já vi muitos casos onde o método de negócio parte, por exemplo, do que se chama Creative Commons, que não significa falta de propriedade intelectual. Bem colocou o professor Carlos, significa que tem um monte de licença ali, gratuitas, algumas, nem todas. Muita gente não lê, né? Alguns, o termo de uso muda do dia para a noite e vira uma ação que o valor pode chegar a $200 mil. Eu já vi. Mas era Creative Commons. Eu falei com o fulano de tal do TI. Então, eu gosto muito de música, estou trabalhando com o pessoal, e aí veio do banco de imagem um monte de cara que eu nunca vi. Eu falei, essa rapaziada aqui, cadê o termo de sessão da imagem? Não precisa, é do banco Creative Commons de imagens. Eu falei, cara, o senhor precisa se atualizar. Eu ouvi. Eu falei, não, fora. Não quero nada disso. Isso cria riscos de contingência fora do nosso controle. Dá toda a documentação assinada pelo banco com essas pessoas. Não, eles não vão fornecer, então esquece. Por que não fazemos fotos autorais? Por que nós não compomos? Quantos jovens músicos estão aqui na UFRJ, na Unirio? Os advogados mesmo que aproveitaram a pandemia para tocar uma viola um pouco mais assim, refinado, né? Um piano. Eu posso dar minha contribuição, vocês podem não gostar, mas, enfim, eu acho que dá espaço para a gente ter uma produção intelectual ao lado do desenvolvimento de novos métodos de negócio. Não é, professor Carlos? E do lado dos contratos de transferência de tecnologia, que é a minha matéria do coração, é o tema da minha tese de doutorado. Tem uma série de implicações, mas o que eu posso adiantar é que é possível, sim, o contrato de transferência de tecnologias de programa de computador, que é aquele contrato que revela aquela tecnologia, revela o código-fonte e tem um regime especial do artigo 211 da Lei de Propriedade Industrial. E a exclusiva, como diz o professor José Oliveira Ascensão, o direito legal,
o monopólio legal, um direito erga omnes, a gente fala, né, em juridiquês, mas um direito oponível contra todos é a propriedade intelectual. Agora, qual vai ser? Aí não sei. É uma tomada de decisão estratégica dos senhores quando estiverem reunidos lá com a sua diretoria. Bom, o software, bem colocado pelo professor Carlos, ele é equiparado à obra literária e artística por uma decisão de política legislativa e mais de tratados internacionais. Era assim, como ninguém é criança, era conveniente para os fabricantes de software que não se tivesse um sistema atributivo que dependesse da concessão de uma autoridade. E o regime de direito autoral, quem criou é o dono. O problema é provar quem pensou primeiro. E aí vem o pepino, né? Então, tradicionalmente, vale a comunicação a público. E por isso que as antigas sociedades de marketing, o pessoal designer de 40, 50, 60 anos atrás, quando bolava um desenho, por exemplo, mandava uma carta para si mesmo e guardava. Aí, no dia de aparecer na frente do juiz, no perito, está aqui, ó, mandei para mim mesmo essa carta. Aí o juiz, com o perito, abria a carta e via, e, de fato, você, nessa data, concebeu isso antes do sujeito, então você tem o direito. Mas hoje a gente tem outras coisas, né? Hoje tem um resumo digital, hash, que eu demorei séculos para entender, e ainda não entendi direito como é que funciona esse negócio, mas eu sei que tem um hash lá que substitui a carta para si mesmo. Aí eu já saquei. Então, a proteção que o NPI nos traz é uma segurança extraordinária por ser um repositório de fé pública que substitui a comunicação a público, com larga eficiência. O que não significa que o juiz automaticamente vai olhar para aquele documento do NPI e vai dizer, tu tens o direito. Não. Ele vai precisar de um perito. Então, aí acho que é até um trabalho para a gente fazer, né? O padrão de prova em matéria de software. Bom, em função disso, o direito autoral, o que eu poderia dizer assim, fazendo uma comparação fácil, os usos autorais, artísticos do direito autoral não alcançam os usos industriais mercantis. Em linhas muito gerais, imagine uma obra de Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo. O título, sim, é irregistrável como marca, mas o nome dos personagens, não. Então, a Warner, que é um escritório que eu trabalhei, era cliente, e o meu primeiro trabalho foi a proteção daquele demônio da Tasmânia, Tasmanian Devil. E aí, todas as classes do classificador da época, que era 82, né? Eu falei, caraca, vai registrar em todas as classes? Para quê? Aí depois eu entendi mais ou menos. Havia uma sociedade, outra diferente, uma licensing, que licenciava, e que registrava em todas as classes aquela figurinha, ele menino vestido adulto, criança, nome em inglês, português, e aí, sei lá, licenciava para a Companhia Paulista de Alpargatas, aí tinha um tênis com um padrão de qualidade, com controle, etc. Ah, saquei. No entanto, vocês devem conhecer uma farinha de trigo que tem o nome de um personagem daquela obra que eu mencionei, e me parece que os titulares do direito, os herdeiros da obra de Monteiro Lobato, não tem nada a ver com isso, não viram um tostão. Vocês conhecem essa farinha? Qual é o nome? Está na cabeça de todo mundo. Que baita tacada de marketing, né? O cara fez um golaço, né? E sim, e o direito autoral não alcançou. Aqui é a mesma coisa. Então, a proteção do direito autoral é a literalidade da obra, e no nosso caso, a literalidade do código-fonte. O que significa que, se vocês tiverem em mente proteger uma solução técnica para um problema técnico, o direito autoral não alcança. Alguém pode fazer a mesma solução técnica usando, como bem falou o professor Carlos, outra linguagem. Ah, mudei Fortran para Clipper, mudei de Clipper para linguagem máquina, ou surgiu uma coisa mais moderna que isso tudo. Surgiu a física quântica. Toda a proteção por direito autoral até então está extinta. Acabei de pensar isso agora, vou anotar, fazer um artigo. Vamos fazer um artigo, cara? Porque o direito autoral protege a literalidade. Então, se você quiser proteger algo como, por exemplo, um dispositivo que tem uma função, o double click do MS, quando surgiu, para mim foi uma coisa louca, porque eu me lembro o meu desespero, eu, estagiário, tendo que redigir um texto em um Word naquela tela do 286.
Eu nunca conseguia. Sublinhar era tarefa impossível. Eu tinha que ter 5 dedos, Alt F5, e decorar aquilo todo. Aí eu fiquei amigo lá do pessoal do pool da xilografia para sempre me dar, porque no final, eles eram o meu aplicativo, né? O que a Microsoft fez foi, de alguma maneira, facilitar a vida com esse mouse, com o double click. Então, vamos lá. A proteção, 5 minutos? Ah. Não sei o que vocês preferirem. É. É. Melhor no final, porque aí eu vou numa pancada só, eu vou dar alguns exemplos, e aí a gente segue. E assim, o double click, se fosse uma proteção pura por direito autoral, que na verdade é a proteção da lei de software, que usa a estrutura jurídico-dogmática do direito autoral, a 9.610, e a 9.609 é do software, ao contrário, né? Então, usar o regime. Bem, mas aí você... Não, João, eu quero impedir a reprodução não autorizada da solução técnica em si. Ninguém pode fazer o double click. Então, vamos estudar se há possibilidade de uma invenção com software incorporado. É o primeiro lugar, que é o mais fácil, né? E o INPI conseguiu mais rapidamente. Tem um trabalho do Antônio Abranches, né? que é o grande pioneiro, eu gosto muito dele, e ele começou a questionar essas coisas de uma maneira muito inteligente. Eu sigo ele o tempo todo, porque ele sempre diz alguma coisa que eu quero ouvir e aprender com ele. E aí ele começou, olha, João, em primeiro lugar é isso, se tem um software incorporado, acho que não tem problema nenhum, se tem um algoritmo incorporado, a gente pode ter uma patente de invenção, por exemplo, para esse produto. Sim, bom, mas aí está fácil. Mas e aí, quando o produto ganhou uma nova geração que é só software? Aí eu aprendi com ele de novo, né? Aí ele contou a história do relé do elevador. E aí eu lembrei dele, porque o elevador lá do prédio é dos anos 50, se bobear, e na hora de trocar o elevador, arrancaram da parede aqueles botões lindos, né, daquela época, né? Tudo tinha que gastar braço aquele para limpar. Enfim, eu não sei o que é aquilo. Prata não é, mas enfim, é isso aí que tem no chão. Lindo, assim, fiquei com mó dó daquilo, mas arrancou aquela fiação toda, eu vi o que era um relé concebido, né, lá atrás, Otis, né, aquela coisa toda, botou uma plaquinha. Aí ensina Antônio Abranches, mas, bicho, isso aqui não é um software incorporado, na verdade, isso aqui é uma invenção nova, que substitui a antiga, mas ela é implementada por software também. Então, eu acho que esse software pode ser protegido, porque ele, ao fim e ao cabo, ele dá vida a uma invenção que já existia, foi aperfeiçoada, né? E cabe até dúvida se nessa hipótese caberia um modelo de utilidade em si. O terceiro do nosso pacote aqui é o tal daquele fluxograma. O fluxograma que ele não enxerga, porque o papel dele, ele é a Biblioteca Nacional do século XXI, não é isso? Está lá meu trabalho monográfico está lá na biblioteca como obra não publicada, ele mais ou menos tem a mesma coisa no software. Mas e aí? Eu tenho um fluxograma, então toda vez que alguém chegava para mim e dizia, puxa, eu bolei sei lá, bolei um app. Você bolou um app, sim, o que seu app faz? Aí eu já vi apps muito legais, sabe? Eu vi das coisas mais variadas. É o cara que tem um pet, um bichinho, e precisa viajar e gostaria de deixar com alguém, e isso une as pessoas. Ou então você tem um problema em determinado nível da indústria, por exemplo, compra e venda de automóvel. Você tem concessionária que não tem no pátio automóvel usado, mas recebe como parte do pagamento, precisa vender rápido, como faz? Então, esse caso é real. Eu não vou nem avançar muito, porque a partir desse caso houve uma negociação com alguém muito grande a partir de alguém muito pequeno. E nesse caso concreto, ele só não tomou, vou usar uma expressão popular, mas muito clara, uma banda de prima, porque quando chegou lá o gerente para conversar com ele, dizendo, isso tudo é óbvio, ele puxou uma pasta que eu montei para ele, aí tinha lá, pedido de patente de invenção, pedido de MU, o software do Carlos, já publicado, a marca registrada,
O sujeito ficou branco. Você tem patente? Claro que eu tenho. Deixa eu ver. Não, meu advogado disse que eu não posso deixar você ver nada. Assina o NDA, depois a gente conversa. Ele assinou o NDA. O problema é que eu não vi nesse meu constituinte aquela vontade, sabe, que eu falei de Seattle, de ter uma plataforma, de ser o mundo. Então, ele se deixou, e assim, o problema, eu acho até, de muitos que não estão criando um negócio para ganhar o mundo, estão criando um negócio para vender. Como se a mente humana pudesse sempre criar o tempo todo. Em algum momento, esse boom de ação, ele esgota, sabe? Então, enfim, aqui foi um desabafo. Mas eu acho que a gente, como brasileiros, tinha que ler Mariana Mazzucato, ler Rajun Chang, claro, investir muito no ensino e na pesquisa aplicada, mas articular a universidade, indústria e a vontade, sobretudo, desses jovens empresários de ganhar o mundo. Isso é importante para nós. Bom, aí surge a patente de sistema, também que me foi ensinada pelo Antônio Abranches, que, é claro, a gente não pode... Como é que eu vou dizer isso na frente do policymaker que está aqui atrás de mim, né? É que eu não posso dar bizu, porque é para ele que o protocolo, sabe? Mas se ele não estivesse aqui, eu diria, não coloque nada do código-fonte, por favor, no pedido de patente, porque vai estar claro que aquilo ali é um software. Na boa, assim, enfim, você não está aqui. Mas, não, isso aqui é uma brincadeira que a gente está fazendo entre a gente, mas é óbvio, é possível sim uma patente de sistema, desde que cumpra os requisitos do INPI. E assim, até outro dia era uma questão meio que de trincheira, né? Da gente tentar usar a criatividade para conseguir uma proteção por uma patente de alguma dessas invenções. Mas o INPI no Brasil, sinceramente, não é porque eu estou aqui não, é motivo de orgulho, porque o INPI tem uma portaria. Ele enfrentou esse pepino já em 2020, que é a portaria 411, e em síntese diz, né, exame de patentes, aí já envolvendo programas de computador. Quer dizer, aquela tricotomia que eu apresentei acabou sendo superada por essa redação envolvendo programas de computador. Em síntese, o programa de computador em si não é patenteável, segundo a LPI. Isso está claro, isso não mudou. Não estamos nos Estados Unidos da América, onde é possível. Tudo que o professor Carlos falou é verdade, porém, se existe um arranjo de componentes, um sistema envolvendo um programa de computador, e pode ser patenteável desde que, claro, atenda aos requisitos de patenteabilidade, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, aí sim poderemos ter êxito num pedido de patente deferido pelo INPI. Só que por essa resolução, o aperfeiçoamento, que é o modelo de utilidade, não estaria apto para esta função. Então, eles entendem, em grande medida, que se trata de uma situação de uma patente de invenção envolvendo programa de computador. E aí diz, o desenvolvimento de sistemas que incluam programa de computador envolverá direito de patentes e direito autoral. Portanto, aquele que atua em pesquisa e desenvolvimento, fabricação, comercialização de soluções de sistemas envolvendo programas de computador deverá observar esses dois direitos. O sistema onde a lâmpada é controlada pode ser patenteado mesmo que envolva um programa de computador, software. Isso foi batendo papo com o Cedric, um engenheiro de patentes, parceiro meu que eu conheço há muito tempo. Tem o tempo que a gente se conhece e a gente sempre conversa e discute, às vezes até antes de uma ação judicial. E algumas dessas conversas são muito legais e vale a pena eu estou começando a escrever esse nosso bate-papo. Agora vamos envolver o professor Carlos Alexandre também no bate-papo. E aí já é o texto da resolução, né? Considera-se, olha só o que o INPI fez, olha que bacana, o policymaker, para explicar do que ele estava falando, são termos utilizados, não estava sistematizado dentro da regulação, ele falou, mas agora estará, porque para efeitos do nosso trabalho, eu vou dizer o que é o que. Então, como algoritmo, é uma sequência de passos lógicos a serem seguidos para a resolução de determinado problema. Está vendo? Igual a patente, solução técnica de um problema técnico. De acordo com essa definição, o algoritmo consiste em um método ou processo e, portanto, deve ser reivindicado como, para ser considerado invenção, é necessário que tal método ou processo não se enquadre nos incisos do artigo 10, o que não é... Bom, primeiro, o que não é... Bom, o que é invenção,
o que não é e quais são as invenções patenteadas ou não. O artigo 8º e o artigo 10º são os dois mais importantes. E aqui, não, repetiu, de novo. E diz que é software embarcado, tá? Eu não vou ler o que é software embarcado, depois eu vou pedir para divulgar com vocês, mas a gente já conversou aqui sobre o que é um software embarcado. Está lá dentro do produto, né? Então, enfim, se protege o produto com software lá dentro. Entretanto, o programa de computador em si não é patenteável por não ser considerado invenção. Bom, vamos lá. Eu vou pular. Acho que vale a pena dar uma lidinha só no conceito para a gente ver. Considera-se como software embarcado um programa de computador que determina o comportamento de um dispositivo dedicado. Esse é o ponto. Então, vamos lá. Eu trouxe alguns casos mais recentes, depois dessa resolução, que acabou, de alguma maneira, nos ajudando a entender, né? Nós temos esse primeiro caso, que é um processo, um pedido brasileiro, né? A publicação dele foi um pedido, tem um agente da propriedade industrial e trata-se de uma plataforma digital, máquina de processamento de pagamentos e métodos para autorização de pagamentos eletrônicos. Então, por uma leitura do título, eu já percebo, né, que é um dispositivo, que é uma máquina que tem um software incorporado. E diz ali os elementos, né? Aí já começa a plataforma digital, máquina de processamento de pagamentos, métodos para autorização de pagamentos eletrônicos, trata-se de uma plataforma digital, e aí vai, né, o resumo desenvolvendo. Vamos para o próximo aqui. É só para ilustrar, tá? Para mostrar para vocês que essa criança existe e é resultado de um trabalho de alguém como você, viu? Alguém chega lá e olha, peraí, é importante, é fundamental o trabalho com Carlos Alexandre, mas a gente precisa proteger um pouco mais o nosso método de negócio, porque eu preciso dar uma garantia para o meu investidor que a gente não vai ser copiado em 24 horas. E se for, a gente tem uma assessoria jurídica nos defendendo. E se eventualmente alguém nos atacar, um concorrente, que é possível, né? Você entrou na selva, botou o nariz acima da linha d'água, né? A professora Cone, que é uma parecerista famosa, conhecida, ela percebe que a pessoa já vai tomar tiro. Então, até para defender o seu direito positivo de uso, é importante que você tenha a propriedade intelectual bem protegida. E, ao fim, para avaliar a companhia, a premissa maior é o jurídico. Então, já vou ser mais rápido. Aqui, já começa como plataforma digital, né? Site, aplicativo para gestão de rotas por demanda para transporte coletivo. Aí, se tiver êxito, provavelmente será uma patente de sistema. Eu não estou vendo nenhum dispositivo aí. Outro caso de plataforma digital. Site aplicativo para geração de código de barras com prazo para utilização e ou quantidade de serviço, benefícios pré-determinados, né? Tá aí o inventor, não tem um procurador, isso é muito comum, sabe? Os inventores que, como eu sou engenheiro e tal, eu conheço bem, eu vou fazer o pedido de patente. Pode dar certo, mas eu não recomendo. O ideal é que se tivesse alguém especializado, até para, de alguma maneira, fazer uma pesquisa, como eu posso dizer, mais profunda, né? Não só nas anterioridades no mundo todo, vai que você esbarra numa anterioridade americana ou chinesa. Já aconteceu comigo uma vez, no meio de uma briga, e eu estava pedindo a nulidade de uma patente de uma sociedade chinesa. E aí toca o telefone, um concorrente meu, e me manda um fax, né? Era na época do fax. Aí dizia, Safin, estou te mandando um fax. Eu falei, pô, fulano, quanto tempo você está mandando um fax assim do nada? O que é isso aqui? Ele falou, é uma anterioridade. Você tem uma ação contra o fulano de tal, falando lá em chinês? Eu falei, sim, um constituinte meu tem. Do que se trata? Não, estou mandando uma anterioridade chinesa que mostra que não é novo. E aí riu. Eu perguntei, tá bom, cara, mas por que você está mandando isso? Ficou meu melhor amigo assim do dia para a noite, enfim. E aí ele falou, não, é porque eu tenho uma ação de contrafação e se você derrubar essa patente, eu estou salvo.
Então, né, importante a gente ter essa proteção. Aqui, a gente já tem um titular, um domiciliado nos Estados Unidos, uma sociedade americana, e olha só, é uma plataforma de etiqueta inteligente para produto. A presente invenção refere-se a uma etiqueta ou a uma etiqueta que incorpora uma tecnologia de gatilho incorporada como RFID, códigos QR, o código, bom, enfim. Aí vem uma coisa bem complicada e, às vezes, é uma fase nacional de um pedido PCT, como aí, tá vendo? Ó, tem um pedido Patent Cooperation Treaty, estava dentro dos 30 meses, né? Tem o número PCT da OMP, da casa que nos recebe, ele que fornece o serviço, o depósito internacional de 4/11/2016 e a fase nacional entrou em 18. Ah, legal, foi publicado em 17. Então, bacana. Um outro caso, né? Uma sociedade alemã limitada, invenção que se refere, sistema de sensoriamento de objetos 3D. Invenção se refere a um sistema de sensoriamento de objeto 3D, compreendendo uma unidade de posicionamento do objeto, uma unidade de sensoriamento do objeto, etc. Bom, enfim, imagino que seja aquele negócio que você já viu na internet, né, que você vai passando com raio laser e vai transformando em dado. E esse é o último, né, que eu vou trazer para vocês hoje, né? Que é uma plataforma de gerenciamento de privacidade. Temos várias aí hoje, né? Não vou falar nome de nenhuma, porque eu não recebi jabá, mas, inclusive, tem plataformas nacionais muito boas, e me perguntaram lá atrás, há 3 anos atrás, é possível uma patente? Eu pensei assim, olha, no futuro será possível uma patente de sistema. Alguns, mais de um, optaram por não usar a via da patente de sistema. Usaram o software isoladamente, sendo que, nesse caso concreto, talvez o alinhamento estratégico bolado por alguém como você fosse algo mais adiante. Eu acho que eu acertei, porque o gringo americano lá, o alienígena, assim que nos chama quando está lá, né? Nós somos alien name. Então, o alienígena, sabia que pelo artigo 5º da Constituição são iguais aos brasileiros, os estrangeiros, sim, mas os domiciliados no Brasil. Se não for domiciliado, não é igual a brasileiro. Por razões óbvias, padrão de prova. Mas esse é outro assunto. Olha o que esse cara fez. E PCT também, ó. PCT number, US, está lá a prioridade americana, depósito internacional de 19, fase nacional começou em 21, ou seja, fresquinha, acabou de entrar no forno. Então, meus amigos, muito longe de querer ensinar hoje alguma coisa, é só provocar o debate, faltam 5 minutos, então já encerrei, não vou falar mais nada, só vou mandar um obrigado aqui, que é só para mostrar para vocês que existe uma área muito grande de cooperação entre o software e a patente. Nem tudo é patenteável, o software continua sendo obra, continua não sendo invenção, mas se o alinhamento estratégico da empresa de vocês tiver um método de negócio inovador que precisa uma proteção mais fechada para que os investimentos sejam protegidos, é possível. Custa alguma coisa, mas não é? De mãos dadas a gente consegue fazer um bom trabalho. Perguntas para quem quiser, por favor. Marcelo, muito obrigado, Carlos. Tinha certeza que ia ser uma palestra, uma aula que um complementaria o outro. Vamos abrir as perguntas e respostas, mas queria até fazer um comentário. Toda essa questão, além de ser o foco hoje, né, a aula foco do nosso curso, a gente também, né, professor Marcelo e Carlos, temos que olhar outras coisas que vocês comentaram. Você comentou sobre licitações, a importância do registro de software. Também para os editais de fomento, né, para a participação dos editais de fomento. E, muitas vezes, a caracterização, aí passo a bola para o meu amigo João Marcelo, de um negócio, como um negócio voltado a um programa de computador, a uma tecnologia, ele também tem um sério impacto na vida tributária de uma empresa, o que aqui no Brasil é sério, e também nas relações trabalhistas. Tá? Então, por exemplo,
se eu determino que um serviço de transporte, né, um aplicativo de transporte é um serviço de transporte, eu posso ter um olhar sobre a relação trabalhista e os encargos trabalhistas, ou seja, um modelo de negócio completamente diferenciado. E uma relação tributária, aprendi isso com o nosso amigo Maneira, completamente diferenciada, que pode ser muito complicado para o desenvolvimento daquele negócio, daquela startup. Quando eu tenho isso, na verdade, dentro do modelo de negócio, então, não é um serviço de transporte, é um aplicativo de transporte, é uma tecnologia que conecta aquele que quer transportar com aquele que quer ser transportado. Eu tenho uma outra relação trabalhista, eu tenho uma outra relação tributária, que é muito importante para o negócio. Por isso a importância de estar registrado para você fazer a caracterização. Concordam comigo? Tá? Então, pessoal, abram aí perguntas, perguntas e respostas aqui à vontade. Vou deixar o microfone para os dois e alguns do chat. Mas é sempre melhor, vocês estão empolgados aí em fazer perguntas. E aqui também. Eu vou abrir primeiro aqui, tá bom, Deusa? Só um minutinho, para um físico. Obrigada. Por acaso, até tenho muitas perguntas. Para começar, assim, na aula passada eu fiz a mesma pergunta, fiquei um pouco confusa, que é qual a melhor forma de proteger um software? Isso porquê? Porque eu percebi que posso proteger um código-fonte, né? Mas, por exemplo, eu fiz um fintech com o meu código-fonte e alguém fez a mesma coisa com um código diferente. Aí já não entra, já não é protegido, porque o código-fonte é diferente. Então, a minha pergunta é, qual a melhor forma de proteger, por exemplo, funcionalidades ou a forma como um software funciona? Isso porque nós somos de Cabo Verde, ainda o mercado de aplicações e de software é muito pequeno e tudo é novo aí. E nós, como uma empresa de software, queremos proteger o que estamos a lançar, porque, como é novo, as ideias ainda são poucas, qualquer pessoa, ao ver a aplicação, pode gostar da ideia e reproduzir. Então, queremos proteger o que estamos lançando agora para dar um tempo de margem até que o mercado comece a ser um pouco mais sólido e mais frequentado, proteger de agora o nosso software e garantir que durante algum tempo não conseguem reproduzir o que nós fazemos. Então, qual é a melhor forma de proteger? Essa é a minha primeira pergunta. Bom dia. Bom, a melhor forma de você proteger é fazendo o registro do programa de computador, tá? Junto ao INPI, é o órgão oficial, tá, no Brasil para fazer esse registro, tá? Te passa uma segurança jurídica devido ao certificado digital, ao sigilo do seu código-fonte, tá? Lembrando que, para você registrar, você necessariamente precisa ter o código-fonte, parte dele ou ele todo, tá? Porque ideia não é registrável, tá? Então, isso também esqueci de falar, mas em tempo eu estou falando, chega muito questionamento, eu estou com uma ideia de um software assim, assim, assado, posso registrar? Não, ideia nunca é registrada, pelo menos junto lá ao INPI, tá? Quando você tiver, mantenha o sigilinho do seu código-fonte, registra no NPI, e aí sim você pode dar continuidade aí ao que você quiser fazer, licenciamento, transferência, tá? Mas, claro, e aí se você tiver uma patente de invenção, você registra também junto à patente. É bom sempre você ter os dois registros, é muito importante. Tá? Bom, em se tratando de software, a resposta é essa mesma, até porque o software, ele não é invenção, não pode ser, ele equipara da obra. Não só aqui, mas em todo o direito continental europeu. Mas me parece que a sua pergunta não é, assim, talvez você não queira ouvir o policymaker só e nem o acadêmico. Talvez você queira ouvir o jurista, o advogado, consultor.
E o advogado consultor ia devolver a pergunta: qual é o seu método de negócio? Porque, na verdade, o que você quer proteger, me parece, quando faz essa pergunta, não é aquele software. Aquele software é meio para chegar em alguma coisa, em um produto, em um serviço. Você quer blindar o seu método de negócio. E aí, qual é o seu método? Então, quando eu falo em alinhamento estratégico, é a dificuldade que as indústrias têm para alinhar o negócio antigo, por exemplo, suco de laranja, com um negócio novo. Por exemplo, a tecnologia que faz do bagaço biomassa, que foi para sair correndo da vigilância sanitária, mas acabou gerando um outro negócio, um outro produto. Então, você não está preocupada com o software que você usa, você está preocupada com esse novo método de negócio quando transborda. Então, eu devolvo essa pergunta, né? Vai depender, você não precisa revelar que o seu método deve ter um NDA assinado, mas enfim, mas eu presumo que você deva dizer para mim, antes de eu te responder, qual é o método para saber se está tudo dentro da caixinha do software ou se tem alguma coisa que transborda para alguma outra categoria. Agora, eu como advogado, eu gosto de ter vários ovos, várias cestas. Essa é a dica. Já esclareceu um pouco a minha dúvida. Uma outra pergunta é, assim, nós, nos primeiros anos da empresa, nós focamos muito em desenvolver um processo próprio, mesmo dentro da empresa, um processo da forma de trabalhar dos nossos funcionários. Que tem várias fases, tem várias tecnologias associadas, e o que já reparamos é que pessoas que já trabalharam conosco, quando foram para outras empresas, implementaram esse mesmo processo. Posso dizer que não tem o mesmo sucesso que o nosso, mas já começa a ser uma preocupação, porque é algo que passamos anos a fazer, e a aplicar e a corrigir de um lado para o outro, e se há alguma forma de proteger o processo de funcionamento ou desenvolvimento de software, porque é mais uma cultura, digamos assim, dentro da empresa, como podemos fazer para proteger, para não ir para outras empresas de software que estão a surgir? Acho que é para si. Bom, o que você está dizendo é muito comum, tá? Aqui no Brasil é todo dia, é toda hora, até porque o meu constituinte, o meu cliente vai chegar na minha mesa, ele é um cara de visão, conhece a matéria, mas quem desenvolveu o software não foi ele, foi outro cara. E, às vezes, não está clara a relação que ele tem com ele. Então, primeiro ponto, arruma essa relação. Seja um termo de cessão, seja um bom contrato seletista. Outra coisa, essa relação seletista no direito brasileiro não está na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, está na LPI. Então, você tem que botar no contrato de trabalho para que você contratou. Porque se você chamou o cara para jogar ping-pong, ele criou uma bola de ping-pong revolucionária, é dele, não é sua. Então, você tem que ver como você faz esse contrato. E terceiro, trabalhou com você dentro de casa, teve acesso a informações sensíveis, por isso assina o NDA, o Non-Disclosure Agreement, seu termo de confidencialidade, e dizendo o que é sensível, o que foi revelado, para que foi revelado, e classifica essa informação para mantê-la substancial e secreta, como se fala na Europa. Porque aí, se esse teu ex-funcionário, funcionário, for contratado por um concorrente, intencionalmente, muitas vezes acontece, para ter acesso ao segredo do seu negócio, aí seria uma hipótese de violação contratual e até mesmo concorrência desleal, que aqui no direito brasileiro, artigo 195 da Lei 9279. Então, a hipótese de concorrência desleal, eu acho que está mais próxima desse fenômeno que você tem, e que, aí você me pergunta, a concorrência desleal é um direito absoluto, é um exclusivo? Não, não é. Eu costumo falar para os meus alunos que a concorrência desleal como eu posso dizer, se a responsabilidade civil é um Opala, a concorrência desleal é um Stock Car, entendeu? É a responsabilidade civil aplicada ao regime mercantil, com um padrão de prova mais baixo, inclusive, do que da responsabilidade civil. Então, esse caminho é legal. Por isso que eu estou falando da sexta. Então, se você de verdade quer blindar o seu negócio, tem que fazer igual os grandes. E os grandes
fazem dessa forma. Ok. Tem mais uma. Ok. Uma das formas que nós trabalhamos, acho que isso já está meio respondido com a sua resposta anterior, que é desenvolvemos plataformas para terceiros. Temos as nossas próprias plataformas e também funcionamos como uma agência de software. E temos um método que é em Cabo Verde, por ser um mercado mais pequeno, o preço do nosso trabalho é um pouco mais baixo do que fazemos quando trabalhamos com o exterior. Mas a diferença é que no exterior o código-fonte é do cliente e em Cabo Verde é nosso, até porque está a aparecer muita concorrência e estamos a reparar que há muitas empresas que andam a copiar as nossas formas de trabalhar. Então, quando desenvolvemos, imagina, para a minha colega, pede uma plataforma, ela só tem acesso, por exemplo, só lhe enviamos um URL. A plataforma é dela, mas o código-fonte é nosso. E pelo que eu percebi, podemos proteger isso através do NDA, certo? Que fazemos, NDA ou o contrato que fazemos com, por exemplo, a Carla. É isso? Começar em timesheets daqui a pouco. Eu vou passar um pouquinho para o Carlos, porque a primeira parte é toda dele. Aí a segunda do NDA, se for o caso, a gente fala um pouquinho. Mas eu já adianto que o NDA é uma proteção contratual, você cria obrigações entre as partes. Então, depende muito da sua redação, porque é uma relação interprivatos. O NDA cria uma relação jurídica objetiva entre duas pessoas, e não é oponível contra terceiros. Então, veja, se a pessoa que está assinando NDA é fofoqueira, contou para todo mundo o que viu lá na tua empresa, um abraço, aquilo está em domínio público, que vai gerar responsabilidade civil contra ela. Então, é mais uma ferramenta. O que você pode fazer é colocar uma boa multa, por exemplo, e colocar uma arbitragem na história. Eu gosto muito da Câmara Arbitral de Lisboa, que é cara, entendeu? Então, o cara já vai pensar duas vezes antes de querer fazer qualquer bobagem, porque tem risco ali para ele. Se a coisa der errado, o teu jurídico vai com sangue nos olhos em cima dele, ele sabe que ele não pode fazer. Eu tenho um caso que aconteceu em Portugal que foi exatamente assim. Não, eu vou entrar no mercado de qualquer maneira. Eu falei, ops, tem uma cláusula ali assim, está sobrando grana? Por quê? Não tem uma multa aqui de €1 milhão. Eu não li isso. Eu falei, claro, quem fez o contrato foi o outro. Você está entendendo? E aí, nesse caso, o NDA parou a briga, mas sim, no nascedouro, sabe? Então, isso aí depende muito da cultura da sua empresa, como vai redigir. Agora, a parte do software, vou passar para o grande especialista, porque eu não sou bobo, vou até aprender um pouco com ele aqui. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês têm um método e o código-fonte é de terceiro, é isso? Me manda por e-mail. Pode. É carlos.silva@npi.gov.br. Me perdoa, mas lá temos 4 perguntas. Temos 4 perguntas e eu vou abrir agora para a Deusa. Professor João Marcelo, tudo bom? Já interagi um pouquinho com o senhor, sou aluna do Mauro, e aí de vez em quando eu vou lá atrás por conta do meu tema de tese de transferência de tecnologia, tudo bem? Eu tenho algumas perguntas, porque assim, nos 2 últimos anos a gente está com um projeto de desenvolvimento de uma plataforma que é para trabalhar com buscas e a elaboração de relatório a partir de informações de documento de patente, né? E essa plataforma ela já está chegando agora na fase de teste. E aí na equipe a gente tem de psicólogo a desenvolvedor back-front, etc. E ontem eu fiz uma pergunta, e eu vou voltar com essa pergunta aqui por conta do que você apresentou agora, dos pedidos de patente que entraram, né, no Brasil. E aí aproveito a pergunta da colega para saber se pelo que eu vi ali da apresentação, nenhum deles está concedido no Brasil, ainda está tramitando, né? Mas eu fiquei também com a pulga atrás, eu acho que essa é a grande questão daqui do debate, se os sistemas poderiam, por exemplo, ser considerados, os sistemas computacionais poderiam ser considerados métodos a partir de um arranjo que gere produtos, mas que não são produtos, são produtos digitais, mas não necessariamente são softwares embarcados, são softwares que geram produtos digitais. Então, assim, para mim ainda está um pouco nebulosa essa questão, e quando você traz a apresentação, eu fiquei mais
eu fiquei mais com mais dúvidas ainda e mais questionamentos acerca de será que isso pode ser passível de produção por patente, se por exemplo, se atender os requisitos, né, e também a suficiência descritiva. Então, eu fiquei com essa questão e gostaria que você discorresse um pouquinho sobre isso, assim, se tiver possibilidade de esclarecer o que cabe dentro da legislação brasileira e com relação à proteção para esses casos específicos, que a gente viu até os exemplos aí. Porque isso é uma coisa que daqui a pouco está batendo na porta, né, da gente. Eu também estou com uma startup e exatamente dentro dela que a gente está desenvolvendo essa plataforma, e é uma de uma série de 5, então isso vai chegar daqui a pouco, e a minha preocupação é essa, porque uma parte que é esse desenvolvimento de sistemas que usa inteligência artificial, processamento de linguagem natural, ele ainda está sendo desenvolvido, e isso eu vejo como uma coisa, como algo que talvez possa ser um objeto para isso. Então, essa é a minha questão. Obrigada. Marcelo para o Carlos. Ou ambos. O professor João Marcelo. Deus, em primeiro lugar, bom te ver, que legal. Assim, isso é resultado da Academia da Inovação da NPI, viu? Quer dizer, me parece, se não for o único, um dos únicos, que tem uma academia e olha como transborda para a mesa do examinador a pesquisa acadêmica feita na academia. Então, assim, parabéns, assim, muito feliz de ver o resultado da sua pesquisa. Agora, não precisa vir com uma pergunta dessa, isso não é uma pergunta, isso é uma tese de doutorado, né? Porque, no final das contas, né, é uma situação, um problema para uma tese doutoral. Mas, assim, por hora, eu boto muito na conta do trabalho que vocês estão fazendo aí para o que está acontecendo hoje, como, por exemplo, essa resolução, sabe? E eu falando como acadêmico e como advogado, está um pouco ainda na teoria dos jogos, quase na arte da guerra. No entanto, a resolução do próprio NPI nos deu um alento, sabe? Porque, olhando para a resolução, eu penso assim, olha, encaixou no artigo 10, encaixou no artigo 8º, eu não vejo por que uma patente de sistema, que, ao fim e ao cabo, cá entre nós, é um fluxograma, não possa ser concedida se, eventualmente, for nova, tiver atividade inventiva, e a minha dúvida maior nessa história toda é a tal da aplicação industrial. Porque a aplicação industrial tem a ver com indústria, e indústria tem a ver com o mundo físico. Então, eu tenho algumas dúvidas, mas a literatura já, mais de uma vez, disse que não tem nenhum problema com relação à aplicação industrial, não, João, porque você tem agora, nas plataformas digitais, na nova economia, um outro jeito de gerar valor. Então, não faça a leitura industrial do século XIX, né? Então, eu acho que eu vou ter muito para aprender, eu vou anotar. A princípio, como você colocou muito bem, a sua hipótese de resposta provisória é no sentido de que não vejo no ordenamento brasileiro obstáculo a essa proteção, e agora o NPI deu uma baita forcinha para a gente, e manda um abraço para o Antônio Abranches aí, porque ele é meio que patrono de todos nós nesses estudos, né? Obrigado pela pergunta. Márcia, professor. Obrigada, Deus. Agora é a Márcia Frasson. Oi, bom dia, professores. Bom dia. A minha dúvida é, o professor citou alguns pedidos de processo de patente, né? Me perdoe se eu não observei, mas nenhum deles tem concessão, certo? Exatamente. E foi de propósito. Ah, tá. Então, professora, minha dúvida é assim, professor, tem algum case, alguns exemplos de processos, sistemas como aqueles que você citou, de plataformas digitais que tenham sido concedidos pelo nosso NPI? Bom, eu conheço no meu escritório, e assim, eu já não posso falar de todos, né? Mais de um caso onde você tenha patentes de sistema que foram... Na verdade, o mais recente que eu trabalhei, caiu uma exigência, nós fizemos subsídio positivo ao exame e foi adiante, eu não posso revelar muito mais, tá certo? O problema é que a gente não tem, em função do backlog do NPI, que chega a 11 anos e meio, tempo
para ter aprovado patentes de sistema mais robustas, né? Então, por isso que a gente tem essa dificuldade de encontrar. Se a gente for no LD Software, provavelmente a gente não vai encontrar nenhum deferimento importante à luz dessa nossa resolução, porque não deu tempo. Entendi, entendi. Uma outra dúvida Mas o fato da gente ter vários depósitos, seja por particulares, seja por fase nacional de PCT, seja por escritórios e agentes de grande envergadura, já demonstra um movimento que já foi reconhecido pelo NPI, pela resolução, sabe, Márcia? Com certeza. Então, é nesse sentido que eu trouxe para vocês, porque pelo rigor científico, Márcia, eu não traria nenhuma dessas informações, porque para a gente, no direito, se não transitou em julgado, não é fonte. Se não houver a patente concedida, não é fonte de literatura. Mas o objetivo nosso aqui foi colocar o tema para debate e dizer, olha, mudou. A gente pode fazer mais coisas em matéria de propriedade intelectual, porque as grandes plataformas estão agindo dessa forma. Então, o objetivo foi esse, Márcio. Entendi. Agora, vamos ter muito trabalho daqui para frente, né? Seja para o subsídio positivo, para o subsídio negativo, para as ações judiciais de contrafação ou até de nulidade, porque está entrando um mar de novos pedidos que a gente ainda não sabe qual vai ser o resultado. Ok. Uma Obrigado outra pela dúvida. pergunta. Obrigada pela disponibilidade. Uma outra dúvida que eu tenho aqui é porque eu não atuo muito nessa questão, mas acho que Danila fez uma questão com relação à MPA, é esse o termo, né? Eu gostaria de entender um pouco o que é isso, professor, porque esse acrônimo não é muito familiar para mim, mas me parece que tem algo a ver com o método do negócio. Se puder só esclarecer melhor, porque eu fiquei curiosa em relação a esse tema. Eu peço desculpas, eu não gosto de usar termos em inglês, seria termo de confidencialidade o nome, né? Que é Non-Disclosure Agreement. E é isso. Teve um caso famoso com o Endemol, que o formato de programa de TV não foi considerado obra, mas a condenação acabou vindo de parte da outra parte, se eu não me engano foi a SBT, por conta desse Non-Disclosure Agreement. É um termo de confidencialidade. Tá. É o Sandro está na fila. Você fez uma questão no chat e a questão do custo do exame, isso será considerado? Você não quer abrir para explicar um pouco melhor? E será para o Carlos, né? Ele está sem microfone. Questão do custo será considerado no que, então, Sandro? Completa a sua pergunta no chat. No custo de manter examinador? Não está compreensível. Então, enquanto você formula melhor, Sandro, a sua pergunta, vamos passar para Mônica. Por favor, Mônica, infelizmente, a gente teve alguns problemas técnicos. Para começar, a gente está com um limite. Pedir um pouco de objetividade, uma pergunta só, tá bom? O microfone está fechado. Bom dia. Eu já formulei uma questão parecida anteriormente. Eu queria a opinião do Dr. Marcelo e Carlos. É sobre essa disseminação da cultura de patentes no Brasil. Eu queria saber como eles veem isso, como disseminar essa cultura no mercado, dado que até para mim eu tive que batalhar um pouco com a 411, mesmo sendo examinadora de patentes. Como que eles veem essa disseminação dessa cultura no mercado de software no Brasil, que é tão relevante? Oi, Mônica. Sou eu de novo, Carlos. Olha, infelizmente, pela quantidade de desenvolvedores de software, pela
expressividade de empresas, né, que desenvolvem softwares no Brasil é muito pouco divulgado, tá? Então, por exemplo, nós temos anualmente em torno de 3.400, 3.500 registros no NPI. Para a quantidade de softwares existentes, é muito pouco. Então, a gente, né, nós somos uma divisão pequena, já fomos maiores, já fomos uma divisão maior, e nós estamos lutando, tá, para a divulgação do registro de software, sim, no Brasil como um todo, porque muita gente acha, é facultativo, não é obrigatório o registro, então não vou registrar. Mas eles esquecem da segurança jurídica que é transmitida, né? Eles, com registro, eles têm uma segurança jurídica muito grande, né? Como o doutor João falou, não necessariamente o juiz vai chegar, você tem o certificado de registro, então o registro é seu. Não é. Mas ele já tem ali, o ônus da prova tem que ser o contrário. Então, quem acusou ele de uma contrafação, pirataria, tem que provar. Então, assim, é o que a gente luta muito no NPI, nós da divisão, para divulgar isso, né, a nível Brasil, né? Porque, por incrível que pareça, é muito pouco divulgado. Hoje a gente tem uma palestra da OMP, né? Mas faltam mais palestras desse tipo, sabe? Então, a gente está lutando muito, né, junto com o pessoal da articulação, né, junto com a nossa coordenação, com a nossa diretoria, para divulgar o registro de programas de computador no Brasil. Obrigada. Nada. Última pergunta. Eu só vou dar uma sugestão. O professor Celso Lage, que coordena o programa de doutorado da Academia de Inovação, ele tem um trabalho ótimo sobre isso, em caráter geral, né? E dedica uma atenção à patente, e ele faz uma reflexão. E ele percebe, né, que o volume, embora tenha crescido muito a propriedade intelectual no Brasil, olha, o Brasil ele é um dos países fundadores da Convenção União de Paris, em 1883. Estados Unidos não estava lá, nós estávamos, tá certo? Então, mas temos um problema. O volume de depósitos de pedidos de patentes são mais de sociedades estrangeiras e não domiciliados. O que não é ruim. O que é ruim é a discrepância entre o volume de produção científica que temos, somos o 14º no mundo. É muita coisa a nossa produção científica qualificada. E isso não acompanha em número de patentes. E o Celso Lage faz esse raciocínio, diz que a gente nem aparece no ranking internacional em número de patentes nos principais mercados, que a gente precisa de uma patente para cada país. Então, é um pouco isso, viu, Janaína? A gente precisa, de fato, ter uma... não é ruim, o NPI é motivo de orgulho, mas os empreendedores têm que, vamos dizer assim, não vou dizer se conscientizar, mas aprender a lutar o jiu-jitsu da propriedade intelectual usando as regras do mercado internacional a seu favor, para que tenham empresas nacionais de capital nacional competitivas, gerando emprego e renda. Isso vale também para Cabo Verde, tá? Isso vale para os africanos, latino-americanos, estão em mercados muito concentrados, e se não usarem a propriedade intelectual adequadamente, terão muito pouca chance de serem competitivos. Esse aqui é o ponto. Professor Marcelo. Oi, querida, a gente está com o tempo super limitado. Se você quiser depois, passa pelo chat e a gente passa para o professor João Marcelo e para o professor Carlos. E a última pergunta é da Daniele, e aí já faço um aviso, nós vamos direto na sequência para a Nájila. Quem está online dá aquela fugidinha, quem está aqui físico dá aquela fugidinha para o Pipirum aqui, tá bom? E volta. A Daniele, então. Daniele. Oi, bom dia. Eu queria tirar uma dúvida em relação a plataformas. Quando a gente fala em SaaS, né? Eu tenho, no mercado que eu estou começando a atuar, eu tenho concorrentes que atuam em plataformas, e eles se chamam plataformas. E o meu serviço tem algumas coisas comuns, mas eu pretendo que seja um sistema de gestão e a médio e longo prazo possa ficar instalado e funcionar online com sincronização offline, ou funcionar offline com sincronização online. Que diferenças técnicas existem quando eu vou registrar uma ferramenta assim,
que pode ser instalada com sincronização, e quando eu vou funcionar com ela em plataforma online o tempo inteiro, diretamente. Obrigada e parabéns pelas apresentações. Daniele, bom dia. O que acontece? Em relação, tá, a como funciona, isso não é muito o meu métier, tá? Mas eu posso garantir a você, se essa tua plataforma, se esse teu desenvolvimento, tá, tem um código-fonte associado, tá? Você tem como registrá-lo, você tem a capacidade de transformá-lo em resumo hash, tá? Você tem o certificado digital, você registra esse teu código-fonte. Por quê? E pelo que eu entendi, ele é proveniente de algo já existente, não é isso? Tem alguma plataforma já. É bom, no nosso formulário eletrônico, existe um campo chamado derivação autorizada, tá? Que é aquela licença, tá? Que você deve ler, né? E entender, e, se não entender, pedir explicações a quem escreveu, se você pode usar aquilo, tá? Justamente para evitar um plágio ou alguma coisa parecida, tá? Ele te dando a seção daquele código-fonte por inteiro, você pode utilizá-lo, só colocar lá naquele campo de derivação autorizada, mencionar esse aplicativo que você está complementando aí ou está aprimorando, tá bom? Ótimo, obrigada. Nada. A todos, peço desculpas aí pela correria, agradeço demais ao professor João Marcelo, ao professor Carlos. Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil, e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca!